vamos entender um pouco mais sobre o funcionamento do Git. Esta é a parte 1 da aula. Ao todo serão duas. Mas antes de tudo, gostaria de pedir que se inscrevam no canal, curtam e comentem este vídeo. Na aula de hoje, vamos entender vários conceitos importantes do Git, como obter um repositório Git, rastrear arquivos e diretórios, verificar o status dos arquivos e diretórios, ignorar arquivos e diretórios e realizar commit. Obter um repositório Git. Existem duas principais formas para obter um repositório no Git. Primeiro, você pode pegar um repositório local que não está sob controle de versão e transformá-lo em um repositório Git. E segundo, você pode clonar um repositório Git existente. Na aula de hoje, vamos entender as duas formas de obter um repositório Git. Agora a gente vai para a tela do computador para a gente praticar. Com o seu terminal aberto, antes de inicializar o repositório Git, a gente vai ver o que é que tem dentro da pasta que vamos iniciar o Git. Uma pasta chamada curso Git. Aqui tem só uma pasta chamada Assets, que tem o CSS com style e imagem, uma imagenzinha. E aqui um HTML simples aqui, deixa eu só mostrar para vocês, com um bem-vindo e o logo do projeto. É dentro desse diretório que a gente vai iniciar o repositório Git. Até o momento ele não tá sendo versionado pelo Git. Para fazermos isso, a gente vai no terminal, a gente vai acessar a pasta em que a gente quer inicializar o Git. A gente vai acessar aqui, cd, certo? Aqui dentro, a gente digita o comando git init. Esse é o comando que usamos para iniciar um repositório Git. Pronto. Agora a gente já tem um repositório na nossa máquina. Essa é a primeira forma de obter um repositório Git, quando você tem um repositório que não está sendo versionado e você inicia o Git nesse repositório e o Git começa a monitorar aquele repositório. A outra forma de obter um repositório Git é com um repositório já existente, por exemplo, no GitHub. Na aula de hoje, a gente vai clonar esse mesmo repositório que eu iniciei o Git. A gente vai clonar do meu GitHub particular. Por quê? No decorrer das aulas, a gente vai criar uma conta só para o canal e lá estarão todos os nossos códigos que serão produzidos daqui para frente. Mas até lá eu resolvi colocar no meu GitHub particular e fazer um clone de lá. Para fazer um clone do repositório Git é muito simples. Você vai apenas, vou limpar aqui o terminal, você vai digitar git clone e a URL do projeto. URL do projeto. Quando a gente começar a falar do Git, você vai entender melhor onde você pega essa URL, mas por enquanto vamos focar aqui na aula. Essa aqui, com esse comando, você vai clonar o repositório com o mesmo nome que está lá no GitHub. Agora, se você quiser clonar o repositório e armazenar com um nome diferente na sua máquina, você vai digitar git clone, URL e o nome da pasta. Nome, pasta, por exemplo. Com esse comando, você vai clonar o repositório que está lá no GitHub e vai colocar dentro de uma pasta no seu computador chamado nome pasta. Que no seu caso, você pode colocar o nome que quiseres, né? A gente vai usar a git clone e a URL. Aconteceu um erro técnico aqui. O que aconteceu? Como eu estou dentro de documentos na pasta curso Git, eu clonei o repositório para dentro da minha pasta Git, curso Git. Está aqui dentro. Deixa eu remover daqui e voltar no terminal. A gente vai retroceder uma pasta, a gente vai voltar um repositório, a gente vai digitar de novo git clone e a URL. Agora sim. Então a gente aprendeu as duas formas principais de obter um repositório Git. Você inicia o Git dentro de um diretório que não está sendo versionado pelo Git. E 2, você clona um repositório de algum local, um repositório Git de algum local. Mais comum é o GitHub, mas tem o GitLab também, mas a gente vai se ater no GitHub, tá? Agora a gente vai entender um pouco mais como funciona o Git. Na aula 2 do curso, eu expliquei que o Git ele tem 3 principais áreas. A área Mode Field,
que é quando você altera um arquivo, mas ainda não confirmou no seu banco de dados local. Staged, que são os arquivos que farão parte do seu próximo commit. E o committed, que é quando os dados são armazenados com segurança em seu banco de dados. Nesta aula, a gente vai entender melhor aquele processo que eu expliquei na aula 2, tá? A gente tem 4 áreas. Tem um Tracked, que são os arquivos que o Git não conhece, que o Git não está monitorando. Temos os arquivos não modificados, temos os arquivos modificados e temos o Staged, que são os arquivos que farão parte do próximo commit. O que é que acontece? Vou dar um exemplo. Se você tiver um arquivo chamado laço de repetição.js e você implementa um laço de repetição com while e depois você implementa esse mesmo laço de repetição, só que usando for, o Git ele não vai conseguir distinguir as duas versões. Isso porque o Git não está monitorando esse arquivo, por isso que ele não consegue distinguir essas duas versões. Agora, se você rastrear esse arquivo, ele sai de um tracked e vai para staged. O que é que acontece? Se você implementa o laço de repetição while e rastreia o arquivo, ele vai para staged, ou seja, ele está sendo rastreado e você commita esse arquivo. Então, arquivo com o laço while, você rastreia o arquivo, ele sai da área de um tracked e vai para staged. E você logo depois realiza o commit. Então, quando você realiza o commit, ele vai para a área não modificado. Ou seja, aqui o Git ele tem a versão do seu arquivo while com segurança. Se você fazer a mesma coisa e implementar outro laço de repetição usando o for, o arquivo laço de repetição.js ele vai sair de não modificado e vai para modificado. Ou seja, o Git vai perceber que você realizou alterações nesse arquivo e ele vai indicar que há alterações no arquivo e ele vai indicar como modificado. Quando você adiciona ele na área de staged e faz o commit, agora você vai poder recuperar as duas versões, tanto a versão com while quanto a versão com for. Por quê? Porque você realizou o primeiro commit com a versão while e o Git tirou uma foto daquele arquivo e gerou um snapshot. Você lembra da aula 2 que eu falei? Então, gerou um snapshot e referenciou esse snapshot com sh1. Quando você implementa um laço for e adiciona ele na área staged, quando você realiza o commit de novo, o arquivo percebe que o Git percebe que você alterou aquele arquivo, ele gera um novo snapshot daquele arquivo e referencia aquele arquivo com um hash novo. Então, você consegue recuperar tanto o arquivo com a implementação while, quanto o arquivo com a implementação for. A gente vai para a tela do computador e eu espero que você entenda melhor esse processo, tá? Aqui a gente tem as 4 áreas que eu expliquei no slide anterior. Um tracked, que são os arquivos que não são rastreados, e os arquivos rastreados, que são não modificados, modificados e staged. Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês é que os arquivos do Git eles são separados em 2 grupos principais. Os arquivos rastreados e os arquivos não rastreados. Os arquivos não rastreados, eles são os arquivos que eles estão na área de um tracked. Ou seja, o Git não está monitorando esses arquivos. Já os arquivos rastreados são todo o resto. Ou seja, arquivos que você modificou, arquivos que você adicionou no novo commit. Enfim, todos esses arquivos eles são arquivos rastreados. Você pode tirar os arquivos que estão na área de rastreamento e deixar de ser rastreado. E eu esqueci de falar uma coisa para vocês. O Git ele tem 2 principais áreas. Ele tem a área que são os arquivos rastreados, arquivos e diretórios rastreados, e arquivos não rastreados. Os arquivos não rastreados, eles são os arquivos os arquivos e diretórios que estão na área untracked. Já os arquivos rastreados, eles são todo o resto. Os arquivos não modificados, os arquivos modificados, os arquivos que estão na área de staged, esses são os arquivos rastreados. Agora a gente vai fazer na prática esse processo de verificar o status do arquivo. Eu vou acessar a pasta que a gente criou. O comando que a gente usa para verificar o status no Git é git status. Ok. Vocês lembram que a gente iniciou o repositório Git com git init nesse repositório? E quando a gente dá o git status, o que é que ele está mostrando? Ele está mostrando o branch, que é o branch master, que por padrão é o que vem do GitHub, e os arquivos não monitorados. O que são esses arquivos não monitorados? Eles são os arquivos que estão na área untracked.
Ou seja, os arquivos eles estão aqui na área Untwicked, na área cinza da imagem. Como a gente faz para rastrear esse arquivo? Você vai usar o git add e o nome do arquivo. Nesse caso, a gente pode adicionar um arquivo, por exemplo, index.html, ou quando você quer rastrear tudo de uma só vez, você vai usar git add -a. Pronto. Agora, se você usar o git status novamente, status, o que é que acontece? Ele vai mostrar os arquivos que houve a serem submetidos para o próximo commit. Ou seja, quando você adiciona um arquivo que está na área Untwicked, ele sai da área não monitorado ou não rastreado para Staged, que é a área onde o Git onde esses arquivos farão parte do próximo commit. É sempre uma boa prática a gente criar um arquivo chamado git.ignore. A gente vai criar aqui. Você pode criar no seu editor de texto normalmente. Aqui nesse arquivo, a gente vai colocar tudo que queremos que o Git ignore. O que isso significa? Às vezes, você tem um aplicativo ou uma aplicação que gera arquivos de teste. Esses arquivos de teste, normalmente você não quer que vá para o GitHub, ou você não quer criar versões desse arquivo. Por quê? Porque são arquivos de teste, né? Então, não tem por que você gerar versões desses arquivos, já que são só o teste. O git ignore, ele ignora comentário, que é cifrão. Aqui são os comentários do git ignore. Para você colocar outro comentário aqui, ignorando arquivos com a extensão txt, por exemplo. Isso é um exemplo, tá? Isso aqui, ó, txt. O que isso significa? Significa que todos os arquivos com a extensão .txt serão ignorados pelo Git e não serão versionados. Agora, se você quiser ignorar uma pasta inteira, por exemplo, você salva esses arquivos que são gerados em uma pasta, vai colocar aí, ignorando pastas. Você vai usar o comando nome da pasta, nome pasta. Pronto. Nome pasta. Entendeu? Com isso, os arquivos que estarão dentro dessa pasta, todos os arquivos que estão dentro dessa pasta, eles serão ignorados pelo Git. Só mais uma coisa que eu quero falar para vocês aqui. Vamos dizer que você tem vários arquivos txt, vários arquivos gerados de teste na sua aplicação. E quando você conclui a aplicação, você quer que só o arquivo com a última versão, ou seja, a versão com a aplicação toda pronta, seja comitado, ou seja, que o Git reconheça e monitore. Então você vai colocar exclamação, nome arquivo, .txt. Ou seja, o Git ele vai ignorar todos os arquivos txt, menos o nome arquivo.txt, entenderam? Então a gente vai gravar com o nome .git ignore. Pronto. Agora a gente tem o arquivo git.ignore. Se a gente dar um git status,
a gente vê que o git.ignore ele não está sendo monitorado. Para a gente monitorar esse arquivo, a gente já sabe, né? Git add, a gente começar um arquivo, a gente vai usar o git.ignore. Pronto. Git status. Agora a gente tem todos os arquivos aqui. O comando git status, ele é muito vago, né? Ele só diz os arquivos que estão sendo monitorados ou não estão sendo monitorados. Vamos fazer uma coisinha agora. Vamos abrir o arquivo index.html. Você pode abrir no seu navegador aí, não tem problema. A gente vai fazer um teste. A gente vai mudar isso aqui. A gente vai colocar aula de noções básicas do Git. A gente vai salvar esse arquivo. Vamos sair. Agora a gente vai usar o git status para ver em que situação esse arquivo está. Está aqui, ó, modificado. Vocês entenderam agora? Quando lá no início, quando o arquivo ele não estava sendo monitorado pelo Git, ele estava na área untracked, ou seja, não rastreado. Quando a gente usou o add, o git add, o arquivo ele saiu de untracked e foi para staged. Agora esse arquivo está sendo monitorado. Quando a gente editou o arquivo index, o Git percebeu que esse arquivo foi editado e ele saiu do status não modificado para o status modificado. Só que o Git status, ele só mostra, né, que o arquivo foi modificado. Se a gente quiser saber melhor o que aconteceu nesse arquivo, a gente vai usar o comando diff. Git diff. Aqui, ó. Ele está mostrando que o H1 bem-vindo, ele foi excluído, com menos aqui, e foi adicionado o arquivo, e foi adicionado aula de noções básicas do Git. Legal, né? Assim a gente consegue ter uma noção melhor do que foi feito no... Às vezes você está digitando um código e você altera alguma coisa, você não sabe direito o que foi que você alterou. Então você dá um git diff e você consegue ter uma noção melhor do que foi alterado. Vamos limpar esse terminal aqui. Eu vou adicionar o arquivo dentro da pasta curso Git. Eu adicionei um arquivo chamado readme.md. Vamos dar aqui um git status para ver o que aconteceu aqui, né? Tá aqui, ó. Tá mostrando. O arquivo index.html ele foi modificado, ou seja, o arquivo index.html ele não estava, o Git percebe que houve alterações nesse arquivo e ele informa aqui. Os arquivos não monitorados, que foi o arquivo que eu acabei de colocar dentro da pasta, aqui, ó. Ou seja, o que acontece? Esse arquivo aqui, o readme.md, ele está na área não rastreados ou não monitorados, né? Que é a área untracked aqui. E o arquivo index, que foi alterado, ele saiu da área não modificada e foi para a área modificada. Se a gente quiser apenas rastrear o arquivo readme, a gente vai usar muito simples, git add. Pronto. Agora o Git ele saiu da área que não estava sendo rastreado e partiu para staged. Se a gente usar um git status aqui, ó. Então o que aconteceu? Os arquivos que estão prontos para ser comitados estão aqui, ó. Entendeu? Todos os arquivos que estão prontos para ser comitados estão aqui. E o index ele está indicando que ele está modificado. Então, para ele fazer parte do próximo commit do jeito que está aqui, a gente tem que adicionar ele na área de staged.
Então a gente vai usar git add index.html. Agora sim, a gente vai usar git status. E a gente vai ver, ó, todos os arquivos eles estão prontos para ser comitados. Agora que os seus arquivos eles estão do jeito que você quer, você vai comitar esses arquivos. O que seria um commit? O commit é aquele processo que eu expliquei para vocês na aula 2, onde o Git ele gera uma imagem daquele arquivo, ele gera um snapshot daquele arquivo ou conjunto de arquivos, que é o nosso caso, e cria um hash e referencia esses arquivos. E esses arquivos eles são referenciados, e quando você quiser recuperar essa versão novamente, você apenas recupera pelo hash. Ou seja, o Git ele não armazena os seus arquivos com o nome dos arquivos em si, e sim com o seu nome hash, né? Vamos fazer o commit. Para fazer o commit é muito simples. Você vai usar o comando git commit -m, que é para adicionar um comentário ao commit. A gente vai colocar aqui, ó, primeiro commit do curso Git mais GitHub do canal Rafael Ajuda. Pronto. Aqui está dizendo, ó, aqui está dando o git commit, o comentário que a gente colocou, o branch que fez o commit, que é o master. Foram adicionados 5 arquivos, 36 linhas foram inseridas. Aqui está dizendo o nome dos arquivos, né, que foram inseridos, arquivos e diretórios. A gente vai dar só um git log. Git log a gente vai ver todos os commits. Com o decorrer das aulas, a gente vai realizar novos commits e esses commits eles serão referenciados aqui. Essa aqui é aquele hash que o Git gera. Que eu falei, né? O Git gera um SH1 e esse SH1 é isso aqui, ó. E aqui embaixo está o nome do autor do commit, o e-mail que está vinculado a esse commit, o dia, né? A hora, dia 19, a hora que realizou o commit. E o comentário aqui embaixo, o primeiro commit do curso Git mais GitHub do canal Rafael Ajuda. Então, pessoal, é isso. Por hoje é só. Peço que se inscrevam no meu canal, curta, compartilhe este vídeo, comente e sigam-me nas minhas redes sociais, tá bom? Tamo junto, até a próxima.